Bom dia, mulheres sábias! Mais uma sexta-feira juntas aqui construindo sabedoria. Toda sexta é o nosso dia oficial para construir sabedoria, construir uma vida baseada no temor a Deus, viver uma vida reta, consagrar os nossos caminhos ao Senhor, a nossa vida, as nossas decisões, nossas atitudes, nossas palavras. Então seja muito bem-vinda a essa aula. Prepara aí papel e caneta para que você possa anotar cada um dos pontos que nós vamos estudar aqui. Hoje o tema da nossa live de sexta-feira, as chaves da sabedoria. A chave que nós vamos estudar de número 3 é saia da emoção e entre na sabedoria. Um grande erro, um grande obstáculo na nossa busca por sabedoria é justamente andar na emoção e não andar na razão, não andar na sabedoria. Seja bem-vinda, Adriele, Ju, Maria, Cleiva, Larissa, Ana Filipa, sejam todas muito bem-vindas à nossa live As Chaves da Sabedoria. Eu sempre recebo perguntas como agir com sabedoria. Eu fiz até uma enquete ontem aqui no Instagram, no meu story. Eu recebo perguntas como que você é tão nova, mas já tem tanta sabedoria, já tem tanto conhecimento. E se você parar para pensar e ler as escrituras ali, você vai perceber que a sabedoria não é apenas um conhecimento adquirido, mas a sabedoria, ela é uma pessoa, ou seja, a sabedoria é um acesso. Bom dia, Nath, tudo bem? Então, a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é um dom, é uma virtude que Deus nos dá. Então, nessa live nós vamos entender como então que eu alcanço essa sabedoria. Como que eu me torno essa mulher sábia? Por mais que eu seja nova, como que eu pareço velha, entre aspas, com a minha sabedoria, com a minha inteligência, quando eu falo, quando eu ajo? Então, o primeiro versículo que nós vamos estudar aqui é Tiago 1:5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. O seu desejo é ser uma mulher sábia? Eu espero que sim. Se você está aqui é porque você anseia e deseja ser essa mulher sábia. E, como eu falei para você, muitos olham para mim e falam: nossa, eu queria a sabedoria da Ana. Como que a Ana adquiriu essa sabedoria e esse conhecimento? A mesma dificuldade que você tem de alcançar a sabedoria, eu também tenho. Mas o mesmo acesso que você tem para adquirir e conquistar essa sabedoria, eu também tenho. Por quê? Porque olha o que o Tiago 1:5 diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, não é que nós não temos sabedoria. Nos falta esforço para adquirir. Bom dia, Ruth, a Ana. Olá, querida Ana. Sim, quero muito ser uma mulher sábia e virtuosa. Nós estamos construindo essas virtudes na jornada, né? Na jornada virtuosa. E aqui nós vamos construir essa sabedoria. Então, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça. Você é alguém que pede a Deus por sabedoria? Você é alguém que medita nas Escrituras, medita na Bíblia? Não faz apenas uma leitura apressada, mas medita de todo o coração? Você se dedica a ler ali o livro de Provérbios, um dos livros de sabedoria da Bíblia, o homem mais sábio que já existiu? Não é que nos falta sabedoria, mas nos falta esforço para conquistar. A Nath, Ana, eu desisti ontem de querer ser uma mulher virtuosa porque as provas estão muito grandes. A consequência de você se tornar uma mulher virtuosa é justamente na dificuldade. Não há virtude sem renúncia, não há virtude sem sacrifício. Não há sabedoria sem renúncia, não há sabedoria sem sacrifício. Ana, todo mundo quer ser sábia, todo mundo quer ser virtuosa. É que nem aquele versículo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para ter sabedoria, muitos são chamados para ser virtuosa. Mas por que nem todos conseguem? Porque falta esforço. Falta eu escolher, eu me sacrificar, eu ir de encontro com a sabedoria, ir de encontro com esse conhecimento, ir de encontro com as boas práticas, ir de encontro com negar a mim mesma. E é isso que nós estamos estudando na imersão, Jornada Virtuosa. Então, esse processo de desistir de ser uma mulher virtuosa é porque eu sinto que está difícil e eu escolho o mais fácil. Eu quero ser uma mulher sábia, mas eu desisto de ser sábia porque é difícil, porque eu quero escolher o caminho mais fácil. Deixa eu te falar uma coisa, no caminho mais fácil você não vai construir nada.
Não há virtude sem sacrifício. Como Jesus diz em sua palavra, quem quiser vir após mim, quem quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo. Como que eu nego a mim mesma? Quando eu quero ficar emburrada, quando eu quero reclamar, quando eu quero brigar, quando eu quero criticar, quando eu quero fazer o mal para o outro, eu renuncio a mim mesma, a minha carne, o meu eu, o meu ego, a minha vontade. A Ana que vocês veem, que vocês falam, eu queria essa sabedoria, é alguém que faz renúncias todos os dias como você. Eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. Eu passo pelos mesmos conflitos que você passa. Qual a diferença? Eu entendo que eu preciso perseverar. Eu preciso da virtude da perseverança, porque é ela que me aperfeiçoa. Se eu escolher ir pelo caminho fácil, eu não vou ter grandes conquistas, porque não me exige. A virtude nasce disso, de você se dedicar, se empenhar em algo que vai te exigir. Se está muito confortável para você aí onde você não está evoluindo, você não está crescendo. Ser virtuosa, ser sábia, vai te exigir renúncia. Foi como eu falei, não é que você não é sábia. Não é que você não é virtuosa. Não é que te falta sabedoria, te falta esforço. E o mesmo esforço que você precisa fazer, eu preciso fazer todos os dias. Como? Renunciando meu eu, a minha vontade. A minha vontade de ser impulsiva, a minha vontade de ser impaciente, a minha vontade em ficar amargurada, a minha vontade de reclamar, a minha vontade de pecar. Eu preciso renunciar a mim mesma. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É dia após dia. E a virtude e a sabedoria não é uma conquista, não é uma linha de chegada, que você pega aquele prêmio ali e acabou, chegou, não, é dia após dia. São nas pequenas virtudes diárias, aquilo que nos custa realmente, naquilo que sai de dentro do nosso coração como realmente um esforço. Ana, como ser sábia na situação que eu peço para o meu marido parar com uma amizade feminina, que me incomoda, mas ele insiste em continuar dizendo que não é nada demais. A forma que nós conversamos com o nosso cônjuge muitas vezes vai impactar. Por isso que nós precisamos dessa sabedoria. Como eu falei para você, sabedoria não é um conhecimento isolado que você adquire num livro. Vocês ficam me pedindo esse livro aqui no Story, As 12 Virtudes da Mulher. Não é um conhecimento. Sabedoria é um dom. Ruth, eu queria uma amiga como você perto de mim. Já estou. Entre lá no nosso grupo das Enraizadas. Estou ali todo dia enviando mensagens, conversando com vocês, tirando dúvidas, para nós ficarmos mais perto e mais conectadas. Então, a sabedoria não é uma linha de chegada. Não é um ponto final, um conhecimento que você adquire. Se você perceber a sabedoria, ela é um dom de Deus. Por quê? Porque ela vem dos frutos do Espírito. Gálatas não fala que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz. E dentre todos ali, lá no finalzinho está escrito o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Ser uma mulher temperada, ser uma mulher moderada. E é essa sabedoria que nos garante essa moderação, esse tempero. Então, deixa eu ver o nome de quem me enviou a pergunta aqui. Nath, né? Sobre o seu esposo. Você disse que não estava conseguindo ser sábia e virtuosa por conta dessa situação do seu marido. Portanto, busque pela sabedoria, falar com sabedoria, agir com sabedoria, porque qualquer fala nossa errada vai prejudicar o nosso casamento, prejudicar o nosso marido. Então, nesse processo que você está, se você está aqui nessa live, é porque Deus quer te dar sabedoria, quer te levar a ser essa mulher virtuosa, senão você não estaria aqui. Porque a sabedoria, ela é um chamado. Eu não acabei de falar para você? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? A sabedoria está acessível, disponível para todos. Mas é para quem quer. Então, se você está aqui, foi porque Deus te chamou. E a sabedoria não é uma pessoa. Então, se é uma pessoa, Deus está te chamando a desenvolver sabedoria independente da situação que você está passando no seu casamento. Hoje, a luta que você está passando é em relação às amizades do seu marido, com outras mulheres. Mas como que Deus quer desenvolver essa sabedoria em mim? É isso que você precisa buscar. Estou lidando com um problema aqui no meu casamento agora, nessa situação específica, mas eu vou tirar o meu olho dessa situação específica e vou colocar em Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Como eu vou agir com sabedoria? Como eu vou ser mais sábia nessa situação? Como eu vou lidar com meu marido? Sim, eu posso lidar com ele de forma sábia. As mulheres têm uma impressão de que ser uma mulher sábia e feminina é ficar calada. Não. Quando nós vemos um erro no nosso marido, nós podemos exortá-los, podemos corrigi-los. De que forma? Com sabedoria. Por quê? A mulher sábia edifica a casa.
mas a tola derruba e destrói com as próprias mãos. Então, Nath, como que Deus quer te ensinar a ser sábia agora? Nessa situação que você está vivendo, Ele está te chamando. Se você está aqui na live, se você me segue aqui no perfil, não sou eu que estou te chamando, o Senhor está. Que privilégio, que honra. Abraça essa sabedoria. Fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu vou me ajoelhar aqui diante do Senhor e vou clamar por essa sabedoria. Por quê? Porque Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça por quê? Porque a todos Ele dá livremente, de boa vontade. Ana, no final, pode explicar a diferença entre as enraizadas e as mulheres do reino? Sim, explicarei. A sabedoria, ela está acessível. Percebe o que diz aqui em Provérbios 1, do 20 ao 33. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. De cima dos muros, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Preste atenção no discurso que a sabedoria faz. Provérbios é o nosso livro de sabedoria. Então, preste atenção. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos. Eu preciso pensar de forma sábia, não preciso? Porque se eu penso de forma sábia, eu vou agir de forma sábia, vou falar de forma sábia. Se acatarem a minha repreensão, ou seja, a sabedoria nos corrige, tá? Eu também preciso ser muito corrigida. E a Bíblia fala que Deus disciplina o filho que ama. Não tem como você querer ser uma mulher sábia sem querer mudar algumas coisas. Não tem como, porque a sabedoria nos repreende quando nós estamos indo por um caminho errado, quando nós não estamos sendo assertiva, quando nós não estamos falando com sabedoria. Deus é esse pai que nos ensina a ser filho. O que o pai faz com o filho? Corrige, não corrige? Se você ama o seu filho, quando você vê o seu filho fazendo alguma coisa errada, você chama a atenção dele. Você repreende ele, não repreende? E muitas vezes o que ele faz? Ele chora, porque a repreensão é dolorida. Mas como nós estamos falando desde o início, não há sabedoria sem sacrifício. Não há virtude sem renúncia. Eu preciso mortificar o meu eu. Eu preciso aprender a ser corrigida. Eu sei que dói. Dói mesmo. Dá vontade de chorar. Dá vontade de desistir, viu, Nath? Dá vontade. Mas nós precisamos do quê? Perseverar. Por quê? Eu compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Contudo, visto que vocês me rejeitaram, você está rejeitando a sabedoria? Eu espero que não. Bom dia, Vanilda, tudo bem? Quando vocês me rejeitaram, quando eu os chamei, ninguém se importou quando estendi a mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, a sabedoria está falando, você está prestando atenção? Eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem sobrevier a vocês. Quando aquilo vier com vocês como tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Bom dia, Thaís. Vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. A sabedoria está o quê? Nós falamos. Acessível não está? Mas chega um momento que ela deixa de estar acessível. Foi como nós falamos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Se você está aqui, Deus está te chamando para ser uma mulher sábia. Ana, como que eu serei essa mulher sábia? A mulher sábia, ela é ponderada, ela é moderada, temperada. Mas por quê? Ela nega a sua própria carne, ela nega a sua própria vontade. Qual a essência da sabedoria, Ana? Nós falamos até na última sexta-feira, na segunda live de sabedoria. O temor a Deus, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus, Ana? Que esse é o princípio para eu me tornar sábia. Afastar os meus pés do mal, meu eu, a minha vontade, o meu ego. É fazer a vontade de Deus. Quando que eu alcanço sabedoria, Ana? Para lidar com meu marido, para lidar com os meus filhos, nas minhas finanças. Ontem eu recebi uma mensagem de uma querida, que faz parte também ali da comunidade, do discipulado, que está afundada em muitas dívidas. Infelizmente, isso aconteceu com ela. Mas o que nos falta muitas vezes para lidar em situações como essa? Sabedoria. Só que, como eu falei para você, sabedoria não é um conhecimento que você compra
por um diploma ali, que você adquire por um diploma, um curso que você compra. A sabedoria é um dom de Deus. Primeiro eu peço. Se eu peço a Deus, depois eu faço o quê? Eu pratico. A virtude é a mesma coisa que nós estamos estudando lá na imersão Jornada Virtuosa. O que é a virtude? Primeiro, eu peço a Deus. Tem virtudes que dependem de mim, que dependem do meu esforço, mas tem virtudes que dependem de Deus em mim. Por que muitas vezes nós não conseguimos agir com sabedoria? Porque nós queremos fazer do nosso próprio jeito. Aí não há sabedoria. Por que nós acabamos de ler aqui? Eu tentei dar conselho a vocês, mas vocês não quiseram. O que eu vou fazer depois? Quando vocês enfrentarem dificuldade? Vocês me chamarão e eu não responderei. Procurarão, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento que eu queria te fornecer. A sabedoria está acessível. E não escolheram temer ao Senhor. Como nós falamos, o primeiro passo é temer ao Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o temor a Deus. E o nosso princípio de sabedoria. Não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha repreensão. Quando você tem um problema para resolver, assim como nós estamos falando, Nath, nós não podemos virar as costas para a sabedoria. Assim como falou aqui, né? Vocês fizeram pouco caso da minha repreensão. É nesse momento, nessa dificuldade, que Deus quer te ensinar a ter sabedoria. É nessa hora, é nessa situação que você precisa buscar pela sabedoria. Como que eu faço isso, Ana? Eu vou pedir a Deus. Depois que eu pedir, eu vou praticar. Eu vou pensar antes de agir. Eu vou pensar antes de falar. Eu vou tomar cuidado, eu vou ter prudência. Para que não aconteça que eu, fazendo a minha vontade, tomando atitudes precipitadas, eu vá por um caminho que o Senhor não me chamou para trilhar, não me chamou para caminhar. Presta atenção o que diz em Provérbios 19:2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa é o caminho. Tem outra versão que eu gosto que diz: é perigoso agir sem pensar. Muitas vezes a nossa falta de sabedoria é porque nos falta esforço para conquistar e nos falta esforço para pensar. Por isso que esse é o tema da nossa terceira chave de sabedoria. Saia da emoção, entre na sabedoria. A emoção é essa nossa rival, que muitas vezes nos leva a agir sem pensar, motivada pela vingança, pelo ódio, pela raiva, por estar deprimida, por estar rancorosa. E aí você acaba tomando atitudes que não estão alinhadas com a vontade de Deus para você. Por essa pressa, por esse desespero, mas olha o que diz, é perigoso agir sem pensar. Quem está dizendo isso para nós? A sabedoria. Então, se eu quero me tornar essa mulher sábia, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso guardar os meus passos. Eu preciso guardar a minha mente, guardar as minhas palavras, as minhas atitudes, porque agir sem pensar não é bom. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, se você quer ser sábia, você vai se perguntar: qual a vontade de Deus nessa situação? O que Deus quer para mim? O que a Bíblia diz sobre isso? Uma mulher sábia não faz o que ela quer, ela faz o que a palavra de Deus diz. Ela faz o que Deus quer. Ana, por que você é tão nova? As perguntas que eu sempre recebo, mas tem tanta sabedoria. Amada, eu preciso negar a mim mesma todo dia. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Isso me exige, sim, renúncia, assim como para você. Dobrar os meus joelhos todos os dias e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. O que eu faço? Que decisão que eu tomo? Aonde o Senhor quer que eu vou? Muitas vezes, sabedoria é você, inclusive, ficar em silêncio, não fazer nada em alguns momentos até que Deus fale com você. Às vezes a gente quer estar tão pronta, tomar decisões no estalar de dedos e acaba errando, porque eu não ouvi a sabedoria. Eu não ouvi a voz de Deus, eu não procurei saber o que Deus queria para mim, o que Deus tem para mim. E quando você se depara com a situação que aconteceu ali, depois que você tomou aquela atitude, você fala: meu Deus, parece que eu piorei a situação, ao invés de melhorar, né? Mas é essa sensibilidade que nós precisamos ter. Não há sabedoria sem renúncia, sem sacrifício. Não há virtude sem renúncia, sem sacrifício. Vai ser difícil mesmo, vai doer mesmo. A mesma renúncia que você tem que fazer, eu também tenho, todos os dias. Porque eu não estou aqui para viver para mim mesma. A glória não é para mim. E se está sendo para mim, tem alguma coisa errada. Se você está aqui nessa live, é porque a sabedoria está te chamando. E como nós falamos, a sabedoria é uma pessoa. Então mergulhe nessa pessoa.
mergulhe no próprio Deus, mergulhe na palavra, fala, Senhor, abra o meu entendimento, me dá discernimento. Eu não quero enxergar a vida, as pessoas, as situações numa ótica natural. Eu quero enxergar de uma forma espiritual, da forma que o Senhor enxerga. Porque é isso que vai me levar a te agradar, a tomar as decisões certas. As virtudes são aquilo que brota de dentro de nós, é o nosso melhor para servir a Deus e para servir as pessoas. Então eu preciso buscar ser essa mulher sábia e virtuosa, não apenas para mim, mas tem pessoas me observando atrás de mim, que também precisam dessa sabedoria que eu tenho, dessa virtude que eu tenho, para que eu possa ensiná-las. Assim como Jesus disse, né? Sejam meus seguidores. Nós somos seguidores dele. Mas atrás de nós tem mulheres que são nossas seguidoras. Então, minha irmã, você precisa de sabedoria porque seus filhos precisam de você, seu marido precisa de você, suas amigas precisam de você, sua vizinhança precisa de você. A sabedoria não para em você. Deixa ela escoar, deixa ela alcançar a vida de outras pessoas. É muito bom quando nós somos transformadas, mas eu te digo uma verdade. É muito melhor quando nós ajudamos a transformar a vida de outras pessoas. Quando nós percebemos o agir de Deus através de nós. E a sabedoria é essa, é isso. É quando você olha para a sua vida assim e fala, não fui eu que fiz isso. Não, essa atitude não partiu de mim. Eu não teria capacidade. Foi o próprio Espírito Santo que me moveu. Foi o próprio Espírito Santo que me conduziu através de mim. Então essa vida de sabedoria, de sair da emoção para entrar na sabedoria, é eu todos os dias renunciar à minha vontade. Eu sei, minha irmã, é difícil. E nós estamos num mundo, numa geração, num tempo que tem nos instigado o tempo todo a fazer a nossa vontade, a correr atrás dos nossos próprios sonhos. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, se nós olharmos ali para a palavra de Deus, ele fala, ame a Deus em primeiro lugar e depois o seu próximo. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é as suas roupas, não é aquilo que você pode conquistar. Não é. Esse não é o coração de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio para ser servo e nós somos seus imitadores. Ou seja, se ele é servo, eu também estou aqui para servir. A minha sabedoria é para servir, por isso eu preciso ser sábia. Pare de andar na emoção. Pare de ser vingativa. Pare com esse emocionalismo de tentar fazer do seu jeitinho as coisas, de tentar dar um jeitinho para que as coisas aconteçam na sua vida, ao redor de você. Pare, isso não é sabedoria. E olha que se você rejeitar o conselho e a repreensão da sabedoria, nós vimos aqui a consequência. Eu rirei quando vocês me chamarem da desgraça de vocês. Comerão do fruto dos seus caminhos, se fartarão das suas próprias maquinações. A gente acha que Deus não faz justiça, né? Deus é só amor. Ele é amor, mas ele também nos ensina, nos corrige, nos repreende, porque Deus é mau, não. O pai repreende o filho que ama, por mais que doa no pai e doa no filho. Ele nos corrige porque ele nos ama, porque ele sabe o que é melhor para nós. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará. Cuidado com a sua rebeldia. Cuidado com a sua falta de sabedoria. E eu falo isso também apontando para mim. Nós precisamos ter cuidado. E a tranquilidade dos tolos os destruirá. Quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente se acha autossuficiente demais, não preciso orar para fazer isso, não preciso seguir o que a palavra de Deus diz, não preciso de um aconselhamento, não preciso. Cuidado, a tranquilidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Essa é a maior riqueza que nós podemos construir. Hoje tem sido pregado que a maior riqueza que nós podemos construir é a nossa liberdade, né? Financeira, geográfica, material. Mas aqui, se nós olharmos para a palavra de Deus, a verdadeira segurança e tranquilidade está em fazer a vontade de Deus. Está em negar a mim mesma, renunciar o meu eu para cumprir a vontade de Deus. O reino de Deus não é sobre o que eu posso conquistar terrenamente, materialmente, ou querer fazer a minha própria vontade. O reino de Deus é sobre amar a Deus, sobre amar as pessoas. Por isso que a sabedoria não para em mim. Cuidado, quando você age na emoção, brigando com seus filhos, brigando com seu marido, não orando, tentando tomar decisões do seu jeitinho, você está afastando da sabedoria. Você está colocando em risco a sua vida e em risco as pessoas que estão à sua volta. Colhendo, trazendo para você e para a sua vida desgraça.
A Natália, pois Deus dá o que precisamos e não o que queremos. Exatamente. Deus tem me quebrado como vaso na mão do oleiro. E eu sinto também que tem sido dias de quebrantamento. Dias de arrependimento, dias de nos voltar para a sabedoria de Deus, não confiando no nosso próprio entendimento, não agindo motivada pela emoção, não agindo motivada por aquilo que nós sabemos e achamos que sabemos, não por tentar dar o nosso jeitinho, mas nós precisamos deixar Deus remover de dentro de nós o nosso orgulho, o nosso pior inimigo. Está dentro de nós mesmas, é o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa carne. Mas quando nós damos ouvido à sabedoria, nós viveremos em segurança. Estaremos segura, sem temer mal nenhum. Mas quando nós não andamos na sabedoria, pode esperar, porque de repente nós vamos nos deparar com coisas ruins acontecendo à nossa volta, na nossa vida, porque é uma forma também de Deus nos alinhar, nos colocar no caminho novamente. Como me entregar de verdade ao quebrantar? Como nós temos falado na jornada virtuosa, a virtude ela flui da sinceridade do nosso coração. Então o quebrantamento também é isso. Muitas vezes nós achamos que está saindo virtude de nós quando nós lemos a Bíblia, oramos, ajudamos as pessoas, como se fosse algo comum do nosso dia a dia. Isso é muito bom e precisa continuar sendo feito, mas o quebrantamento, as virtudes fluem de nós, a sabedoria também, quando há esforço da nossa parte. Então esse quebrantar, Ana, é a mesma coisa do que me entregar para Deus em sinceridade. Deus ele quer sentir a sinceridade do nosso coração, a sinceridade das nossas palavras. Não apenas orar por orar, ler a Bíblia por ler a Bíblia, mas fazer aquilo que realmente nos custa, passar tempo ali com Ele realmente, meditando na palavra, buscando fazer o que Ele quer, orando para isso, para que Ele nos aponte o caminho. Então esse quebrantar vem de dentro do nosso coração. Fala daquela sinceridade que sai daqui, de eu me derramar ao Senhor. Por mais que Ele me conheça, saiba tudo ao meu respeito, Ele quer essa sinceridade. Ele quer que eu renuncie a mim mesma, diante de tudo aquilo que eu quero fazer, do meu jeito, da minha vontade. Ontem eu fiquei tão feliz conversando com uma preciosa. Ela passou por uma situação delicada ali com o marido e nós conversando, orando juntas, ela mandou uma mensagem para ele em arrependimento. Nossa, aquilo comoveu demais o meu coração, porque é isso que Deus espera de nós. Esse quebrantamento, essa humildade de reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que nós não somos independentes de Deus, nós dependemos dele. E naquele momento eu vi a alegria brotar no coração dela, porque ela obedeceu e cumpriu aquilo que Deus está chamando ela para fazer. Ter um coração humilde, não um coração orgulhoso. E muitas vezes nós deixamos o nosso coração se encher de orgulho, de autossuficiência, como se o nosso trabalho dependesse só de nós, para fazer dinheiro, para as nossas contas serem pagas, como se o nosso casamento dependesse da força do nosso braço para fazer alguma coisa. E naquele momento eu vi nela essa rendição, esse quebrantamento de falar: me desculpa, meu marido, me desculpa, Senhor, realmente eu errei. E eu percebi que saiu virtude de dentro dela. Eu até falei com ela, a virtude da humildade. E a humildade, ela precede a honra. Depois ali ela foi honrada pelo marido, né? Depois em outra situação. E nós vemos que os frutos que Deus espera que nós venhamos a dar são frutos de humildade, são esses frutos de sabedoria, que não falam sobre nós, que não traz a glória para nós, mas que traz a glória para Ele, que aponta para Ele, que não aponta para mim, que glorifica o nome dEle, que não glorifica o meu nome. Naquele momento ali, ela não estava glorificando o nome dela, pelo contrário, renunciando à carnalidade dela, reparando o erro que ela cometeu. E Deus percebe, Deus vê, por isso que esse quebrantar, essa sinceridade do nosso coração, que Ele nos honra. Deixa eu ver o restante das mensagens aqui. A Ana, estou entendendo melhor, mas se o outro já não espera mais nada bom a nosso respeito por causa das falhas, a gente faz por causa de Deus primeiro, né? Então, por mais que a pessoa já não espera nada de bom do outro por causa das falhas, será que eu não tenho que fazer porque Deus espera? A jornada virtuosa é isso, Deus espera o melhor de mim. E o meu próximo também. Porque o segundo maior mandamento é esse, não é? O primeiro é amar o Senhor de todo o coração e o segundo, qual que é? Amar o próximo. Hoje eu estava lendo aqui em João, deixa eu ver se eu acho aqui.
Olha, João 13:34 diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós amais uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. Qual a marca de um discípulo de Jesus? Tá aqui, amar uns aos outros como eu vos amei. Então, Ana, você precisa buscar querer ser melhor, primeiro por Deus, e a gente poderia falar que por você mesma, né? Mas eu ouso dizer que é pelo outro. Assim como nós falamos, Jesus foi esse mestre, e nós que estamos atrás dele somos seus discípulos. Então você, Ana, adquirindo sabedoria, adquirindo virtude, você estará na frente, atrás de você virão seus filhos, virão suas amigas, virá seu marido, que precisam da sabedoria que você carrega, que precisa da virtude que você carrega. Então primeiro você faz por obediência a Deus, depois você faz por amor ao próximo. Eu preciso querer me tornar essa pessoa melhor, essa mulher virtuosa por Deus. E depois, pelo meu marido, pelas pessoas que estão atrás de mim, que verão meu exemplo. Nós estamos imitando o exemplo das virtudes de Jesus, que estão aqui na sua palavra. Cada uma das virtudes. Estou meditando sobre o livro de João, que livro maravilhoso. E aqui nós observamos as virtudes de Jesus, não observamos? Tem gente que está observando as nossas. Se estamos dando um bom testemunho, se não estamos. Porque somos responsáveis, inclusive, pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Não é apenas sobre nós. Por isso que eu falei para você, se você está sendo glorificada, se você está buscando só a sua própria vontade, o orgulho está te dominando. Mas se você busca fazer a vontade de Deus, entregar-se, assim como ele disse, entregar e amar como eu vos amei, assim você estará se tornando uma discípula de Jesus. Assim você estará fazendo a vontade dele. Quando eu tento impor ao meu marido que ele não vai mais falar com a fulana, eu estou impondo a minha vontade? Não diria impor, mas tem certos limites que precisam existir dentro do casamento, tanto do seu lado quanto do lado dele. E uma dessas coisas para proteger o casamento é aconselhar e direcionar um ao outro ali dentro do casamento para não ter amizade com pessoas do sexo oposto, para poder proteger essa aliança, guardar esse casamento. Mas se você tem encontrado dificuldade em falar sobre isso com o seu marido, ore primeiro. Antes de tentar ter um embate com o seu marido, se você já tentou falar da primeira vez e não deu certo, agora é recuar, orar sobre isso para que Deus revele a ele e te dê ainda mais sabedoria para continuar conversando com ele sobre isso. Às vezes nós achamos que nós vamos falar com o nosso marido pela primeira vez e da primeira vez ele vai acatar. Se nem nós somos assim, nós queremos que o outro seja assim. Às vezes Deus vai falar conosco uma vez, duas vezes, três vezes. Vai nos corrigir ali, nos saculejar para que a gente possa obedecer. Às vezes o marido vai nos corrigir em algum momento, nós vamos ficar duras ali, vamos querer nos defender. Não fiz nada de errado. Mas depois a gente entende, enxerga que realmente tinha razão, vou seguir isso. Então essa dureza do coração do marido, do coração da esposa, é removida na oração. Eu não posso tentar fazer apenas do meu jeito. Eu não posso tentar apenas falar da forma que eu quero. Será que eu não tenho que buscar sabedoria em Deus para falar de uma forma certa que já vai remover essa dureza do coração dele e cessar essa confusão, esse problema? Então é assim que nós saímos da emoção e entramos na sabedoria. Quando nós mergulhamos na vontade de Deus, procurando ouvir e entender aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele espera de nós. Já falei várias vezes e Ele não ouve e diz que é nada demais. Pois é, e agora? O nosso primeiro recurso sempre precisa ser a oração. E depois, Deus vai nos dar a sabedoria e a estratégia daquilo que nós precisamos falar. Se você já tentou falar uma vez, duas vezes, três vezes, agora te resta falar, Senhor, eu tentei dar o meu jeitinho, mas eu sei que é pelo Senhor. As coisas não acontecem do meu jeito. As coisas acontecem do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Eu me rendo. Eu me rendo. Quando eu fui começar aqui nesse perfil do Instagram, eu orando e buscando direcionamento do Senhor sobre o que Ele queria para nós, né? Aonde Ele queria nos levar, quais conteúdos que eu precisava trazer. Ele trouxe uma palavra muito forte assim ao meu coração, que Ele quer mulheres rendidas. Então eu tenho até um post-it aqui colado na parede, que eu sempre me lembro do que está escrito: mulheres rendidas aos pés de Jesus. É mortificar realmente o nosso eu, para que Ele cresça e eu diminua. Porque não há nada de bom em mim. Eu falo por mim, Ana, não há nada de bom em mim, se não for por Cristo, se não for por Ele. Então eu abro mão de mim mesma, porque se eu tentar
Ser quem eu quero ser e fazer as coisas do jeito que eu quero ser vai dar ruim demais, eu vou atrapalhar o meu marido. Quando eu for mãe, eu vou atrapalhar a vida dos meus filhos, vou atrapalhar a vida das minhas amigas, vou atrapalhar a vida de vocês que estão aqui. Ou seja, eu preciso de Deus. Eu preciso me render. Eu preciso me colocar ali debaixo dele, da submissão. A gente fala tanto sobre a esposa ser submissa ao marido, mas a gente não entende que primeiro a nossa submissão é a Cristo. E se eu consigo ser submissa a Cristo, eu vou conseguir ser submissa ao meu marido. Não por causa do meu marido, mas por Deus, através dele. Porque se eu estou casada com esse homem que eu escolhi, que Deus também colocou na minha vida, porque nós não podemos tirar a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, ao mesmo tempo que eu escolhi esse homem, Deus sabia que eu precisava dele e colocou ele na minha vida, eu preciso enxergar Deus através da vida dele. Parar de enxergar o meu marido com os meus olhinhos naturais, com as falhas, com os defeitos que eu percebo nele. Deixa eu olhar esse homem com olhos espirituais. Quem esse homem é no mundo espiritual? Quem esse homem é que eu vou profetizar na vida dele? É um homem sábio, é um provedor, ele é ministro, ele é apaixonado pelo Senhor, ele é obediente pela palavra, ele é forte, ele é corajoso. Eu preciso ser essa mulher que levanta outras mulheres e levanta os homens. Que homem? Meu marido. Se você é mãe de homens, de filhos, os seus filhos. Essa encorajadora. Essa mulher que não está preocupada apenas com você mesma, mas que está preocupada com que Deus alcance o outro através da sua vida, através de você. Preciso modificar isso também. Às vezes quero dar opinião como hoje, o outro fica mal por conta da forma de falar. Exatamente. E assim como nós lemos aqui, agir sem pensar não é bom. Falar sem pensar não é bom. Pense antes de falar, será que eu vou estar edificando a vida do outro? Será que eu estou fazendo isso e falando isso porque eu quero machucar ele? Porque eu quero manipular ele? Porque eu quero que ele faça a minha vontade? Às vezes a gente quer tanto ser amada pelo marido, não quer? Você não quer ser amada pelo seu marido? Que ele te aceite do jeito que você é, não quer? Mas muitas vezes a gente não ama o nosso marido, não aceita ele do jeito que ele é. A gente quer mudar o jeito de falar, quer mudar o jeito de vestir, quer mudar com quem ele anda, com quem ele fala, quem ele é. Ao mesmo tempo que nós estamos tentando nos tornar a mulher que Deus nos criou para ser, nós não deixamos eles serem quem Deus os criou para ser. Ao invés de tentar mudar o seu marido, brigando, falando, reclamando no ouvido dele 300 mil vezes, ore. Mas não é orar reclamando para Deus dos defeitos dele, não. É orar enxergando esse homem como Deus enxerga. É olhar as virtudes do seu marido e parar de olhar apenas os defeitos e admirar, encorajar isso nele. Tem mulheres que estão brigando com o marido por coisas pequenas. Por quê? Porque tem essa necessidade de controle. Tem essa necessidade de querer estar por cima. Tem homens que falam, né? No casamento a mulher manda e eu faço tudo que ela manda. Mas por quê? Porque a mulher quer ter esse domínio. E acaba que quando o homem recua, fica desanimado, não quer trabalhar mais, não quer ter momento de intimidade com a mulher mais, não quer conversar. Por quê? Ele foi ferido, ele foi calado, ele foi silenciado. E aí começa outra briga, porque esse homem agora não fala, porque esse homem não trabalha, porque esse homem não quer fazer nada da vida, não me procura sexualmente. Poxa, mas o que eu estou fazendo também? A minha parte que eu estou fazendo? Será que eu só estou observando o que ele tem de negativo e jogando isso na cara dele? Ou eu tenho reparado também nos pontos positivos dele, encorajado, levantado ele? Se eu quero ser encorajada, motivada, levantada, tenho que plantar isso. Não tenho que ficar esperando coisas boas virem para mim, sendo que eu estou plantando coisas ruins na vida do outro. Então, esse emocionalismo é o que mais nos prejudica nessa busca por sabedoria. Tentar sempre dar o nosso jeitinho, falar do jeito que nós queremos, tentar mudar o outro, quando na verdade nós não somos Deus na nossa vida e nem na vida do outro. A Thaís, olhar meu esposo com os olhos da fé, estou trabalhando nisso. A Nath, eu estou buscando também a sabedoria porque eu tenho agido na emoção. Tenho feito isso e vejo a diferença, mas foi quando eu parei de exigir e comecei a enxergar ele como Deus vê. Isso faz toda a diferença. E eu lembrei disso hoje, falando com você, Thaís, no WhatsApp, e falando com a Simone também. Não sei se a Simone tá aqui, acho que ela entrou, mas saiu. A gente lembra de Ezequiel ali, né? No Vale de Ossos Secos. Ele via um monte de ossos, mas de repente aqueles ossos tornaram-se vida.
foram vivificados de novo. Às vezes a gente olha para o marido, para a nossa situação financeira, para o nosso trabalho, para a vida dos filhos, e vê um monte de ossos. Nada, não tem vida, tá tudo seco. Oi, Simone, tô aqui. Tá tudo seco. Mas é olhar além dos ossos secos. Deixa eu profetizar na vida desse homem. Deixa eu enxergar ele como Deus enxerga. Deixa eu extrair o melhor dele. Às vezes nós queremos extrair de dentro de nós, apenas de dentro de nós, o nosso melhor. Já estou me alongando aqui, gente. Preciso encerrar, senão nós fica aqui até amanhã conversando, se deixar. Mas não é extrair apenas o melhor de dentro de mim. Esse é um probleminha que eu tenho. Eu me alongo demais, né? Eu preciso de controle emocional para isso. Mas eu gosto muito de compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. Então nós precisamos ter esse domínio. De enxergar além dos ossos secos, além do deserto, além da terra seca. Profetizar na vida do marido, profetizar na vida dos filhos. A sua boca tem muito poder, tem muito potencial de vida, de morte. Não é a mulher sábia não edifica, mas a tola destrói? Como? Muitas vezes falando. Então, nós precisamos aprender a dominar, sair da emoção, de falar até demais, de chorar demais, de reclamar demais, implicar demais. É dessa forma que nós vamos distanciando o marido de nós. E principalmente, nós distanciamos Deus de nós. Porque se nós estamos cheias de nós mesmas, nós não precisamos do outro e não precisamos de Deus. Se eu estou cheia de mim mesma, da minha razão, querendo somente a minha vontade, não tem como Deus me alcançar. Deus alcança quem precisa dele, quem está vazio e precisa dele. Mas se eu estou cheia de mim, Deus não me alcança. Se eu estou cheia de mim, não tem como o meu amor alcançar outra pessoa, porque em mim não há amor. Há amor próprio, mas e o amor pelo próximo? Não tem como o amor do outro me alcançar, porque eu estou cheia de mim. Eu preciso aprender a nivelar. Sabedoria é isso. Sair da emoção e entrar na razão. Tinha que salvar essa live, queria ver, mas agora não posso concluir. Vai ficar salva lá no YouTube, tá? Depois é só você ir no link da minha bio e entrar lá no YouTube. Se inscreve lá para você poder receber. A passagem é linda, nós precisamos também saber que Deus muitas vezes não dá a visão para o outro do que Ele quer reviver e trazer à vida. Cobramos das pessoas, mas a palavra vem de Deus. A gente acha que a palavra é para o outro, né? Mas é para nós vivermos. Muito do que eu ensino é o que eu vivo também, é o que eu preciso viver. Então é olhar para as minhas dificuldades, para as minhas debilidades. E que elas sirvam para Deus poder extrair o que há de melhor de mim, tirar o que há de ruim, colocar o que há de melhor para que eu possa servir o outro e parar de querer ficar mudando o outro. O versículo mesmo fala, tire a trava do seu olho. Para que você quer tirar o campo de futebol que está ali no olho da outra pessoa, sendo que você não olha para você mesmo, para os seus próprios erros? Meu marido é viciado e brigo muito para ele mudar, mas é em vão. O que fazer? É o que nós estamos falando, Val. Brigar é em vão. Sabe por quê? Eu preciso terminar, gente. Porque esse brigar é como se fosse uma justiça própria da nossa parte. Deixa eu abrir aqui para vocês as obras da carne. E esse brigar, esse confronto que muitas vezes nós buscamos, como eu falei para vocês, não é que a gente tem que ficar em silêncio, tá? Quando a gente vê alguma coisa ruim, por exemplo, seu marido tá com um problema. Então eu não posso ver ele indo pro buraco e deixar ele pro buraco, né? Mas uma das coisas que é uma obra da carne, como diz aqui em Gálatas, é a inimizade. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia. Ou seja, se eu tento brigar e não falar com amor, Provérbios fala que a mulher fala com amor, com bondade, com sabedoria, eu vou estar produzindo no outro um comportamento ruim, negativo. Eu estou falando para ajudar, mas a forma como eu falo e a minha intenção, ao invés de ajudar, atrapalha. Eu recebi uma pergunta na caixinha, estou brigando com meu marido desde sábado. Era quarta-feira, se não me engano. Gente, mas você está brigando desde sábado? Será que não perceberam que tem alguma coisa acontecendo? Eu preciso ir para primeiro o espiritual. Eu vou jejuar, vou orar por aquilo, vou pedir sabedoria e estratégias para Deus. A mensagem que eu recebi da situação financeira, da irmãzinha que ela me mandou mensagem. Preciso orar, preciso adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. Prestar atenção. Como que eu estou sendo motivada a gastar demais e não estou prestando atenção que o dinheiro não está dando? Como que eu não estou prestando atenção que nós estamos brigando demais, não chegamos em lugar nenhum? Será que eu não tenho que cessar essa briga? Porque ficar brigando, insistindo e batendo porque eu tenho razão é a justiça própria.
E aí acaba acontecendo o quê? A inimizade. Tem outro versículo que eu gosto, eu não sei se eu vou lembrar, que fala da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é pura, pacífica, ou seja, essa sabedoria que nós precisamos, uma sabedoria que é pacífica, pura, tratável. Tiago 3,17, a sabedoria que vem do céu é antes toda pura. Você está aqui para adquirir sabedoria, não tá? Ela é pura, pacífica. Ou seja, Val, você disse que está tentando conversar com seu marido sobre essa questão financeira dele, questão do vício dele, né, em jogos, e tá dando o quê? Tá dando briga. Mas a sabedoria, ela é pacífica. Eu não posso buscar pela briga, eu não posso buscar pelo embate. Por quê? Porque isso não é sabedoria. A sabedoria é pacífica, bondosa e é amigável. Será que eu estou sendo amiga da sabedoria? Estou sendo bondosa ao utilizá-la? Estou usando ela de forma pacífica na vida das pessoas? Ela é cheia de misericórdia. Será que eu estou sendo misericordiosa ao tratar e lidar com as pessoas? Produz uma colheita de boas ações. Qual o resultado daquilo que eu estou fazendo? Se não está gerando boas ações, não é a sabedoria que vem de Deus. Mas se gera boas ações, se ela é amigável, se ela é pacífica, aí sim é sabedoria. Do contrário, é emoção. O que é a emoção? Eu ficar tentando fazer a minha vontade, o meu jeito. A sabedoria não trata os outros pela sua aparência. Ela é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E tem a continuação do versículo aqui que diz, eu não vou abrir para não delongar, que fala que o que não vem de sabedoria é intratável. Produz todo tipo de sentimentos, de obras da carne, que não vem de Deus. Que não produz aquela paz que a gente sente. Muitas vezes a gente fala, né? Aquilo que vem de Deus traz paz. Realmente traz paz. Você sente paz, você não fica desconfiada, você não tem medo, você não fica duvidosa. Por quê? Porque te produz coragem, produz ousadia, produz perseverança. Mas se não está produzindo isso, aquilo que eu estou fazendo, como você falou, está dando briga, não é a sabedoria que vem de Deus. É uma sabedoria ainda carnal. É uma sabedoria cheia de emocionalismo. Uma sabedoria que vem de mim mesma e que não vem do próprio Deus. Fez sentido para você? Vocês têm alguma pergunta para nós finalizarmos? Não vou me delongar demais aqui como eu já me delonguei. Essa live vai ficar salva no YouTube para que você possa assistir depois, anotar também, compartilhar com suas amigas, com outras mulheres. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor nos ajude a alcançar a sabedoria que vem do teu coração. Nós sabemos que nós precisamos renunciar ao nosso emocionalismo, renunciar à nossa vontade, renunciar o nosso querer de tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito sem nos submeter à sua vontade. Nós estamos aqui porque nós recebemos o chamado da sabedoria e nós aceitamos esse chamado. E nós sabemos que para se aceitar o chamado da sabedoria, nós precisamos esforçar para adquiri-la, esforçar para conquistá-la, renunciando o nosso eu dia após dia. Então nos ajude, Senhor, nessa busca por sabedoria, que possamos renunciar realmente o nosso eu, nos rendendo e nos submetendo à Tua voz, à Tua orientação, à Tua palavra, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Nós sabemos que nós estamos aqui não para nós mesmos, essa vida não glorifica a nós, mas ela glorifica ao Senhor. Nós estamos aqui também para servir as pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa família, do nosso ciclo de convivência. Então nós queremos nos tornar melhores, Senhor, primeiramente para o Senhor e depois para as pessoas que estão à nossa volta. E nós sabemos que à medida que nós fazemos isso, nós já estamos nos tornando melhores para nós mesmas, para continuar nos sentindo bem com quem nós somos, com a mulher que o Senhor nos criou para ser, mas que o Senhor nos dê essa força, nos dê essa perseverança, que o Senhor nos ajude, que a Tua misericórdia possa alcançar a nossa vida, tire de nós esse coração orgulhoso, tire de nós esse desejo de agir motivada pelas vontades da carne, pelo nosso eu, que nós possamos seguir a Tua orientação, para que nós possamos verdadeiramente ser a mulher que o Senhor nos criou para ser. A Ana Filipa tinha perguntado sobre a diferença entre o discipulado Enraizadas e a comunidade Mulheres do Reino. A comunidade é o curso ali de aulas que nós temos, que são adicionadas ali semanalmente. O conteúdo da comunidade está pausado agora devido à imersão Jornada Virtuosa. Só que o discipulado ele foi criado por causa da comunidade.
eu sentia que nós estávamos ainda muito distantes uma da outra, então nasceu-se o discipulado para que nós possamos estar juntas, amadurecer, crescer espiritualmente. Então, para quem ainda não adquiriu a comunidade, eu pensei em abrir o discipulado, para que, como não teria talvez a possibilidade dela adquirir a comunidade, ela poderia adquirir somente o discipulado. Além disso, interagir ali no grupo, fazer novas amizades. Nós estamos jejuando toda sexta-feira, hoje já teve jejum, hoje é dia de jejum, caso você ainda não fez e queira entrar ali no discipulado e fazer e participar do jejum também. Então, esse discipulado é para que nós possamos fazer um estudo semanal da palavra, estarmos em unidade umas com as outras e aproveitar para crescer emocionalmente e espiritualmente. As aulas da comunidade é dedicada à nossa sabedoria, sabedoria que nós precisamos lidar no dia a dia, com a nossa casa, com a nossa família. Então são mais de 60 aulas ali para que você possa assistir, o acesso é vitalício, para que você não tenha pressa, como é muito conteúdo, talvez você não consiga assistir de uma forma mais rápida devido às suas demandas diárias. E o discipulado é o nosso grupo de comunhão, é o nosso momento de compartilhar a palavra, estarmos entre irmãs ali. E quem não pode estar ao vivo, quem não pode estar online aos sábados às 3 horas da tarde assistindo a aula, ela fica gravada depois e nós subimos ela para a plataforma para que você possa assistir posteriormente em outro horário. Ficou claro, Ana Filipa? Ou ainda ficou alguma dúvida? E a imersão jornada virtuosa, a diferença para ela é que é um treinamento de 30 dias. Então, deu ali no dia 9/10, que se encerra os 30 dias, acabou, fechou a imersão. A comunidade vai continuar aberta, mas a imersão é porque é um conteúdo focado exclusivo apenas para se adquirir virtudes, assim como nós fizemos na da sabedoria. Então, assim que se encerrar o prazo, que fechar as inscrições, acabou. Mas ainda você continua tendo acesso à comunidade para assistir às aulas e acesso ao discipulado para o nosso grupo ali de comunhão. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença em mais uma sexta-feira, alcançando as chaves da sabedoria. Eu fico por aqui, temos um encontro ao vivo, de novo na próxima sexta-feira, e eu fico por aqui. Tenha um final de semana abençoado, que o Senhor te abençoe, te enche de sabedoria, que a misericórdia dele possa alcançar a sua vida. Nós estamos juntas, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tchau!